sei nem se eu deveria dizer aqui, mas era um carro que... A parceria de Audi com Senna veio também para Recife. E hoje está errado, não vamos fazer isso. Esportivos dos meros mortais. E agora vamos subir um pouquinho do sarrafo aí, né, Saulo? Vamos falar aí do que a gente hoje também tá bem acostumado aí a vender, que são... Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Solon Galvão, sou aqui da JBS Motors. Hoje estamos começando a gravação de uma série chamada Em Movimento. Nesse primeiro episódio vamos falar um pouco aí dos carros das décadas de 80 e 90. Estou aqui ao lado do meu irmão para gravar aqui junto comigo e a gente falar um pouquinho, trocar uma ideia daqueles carros que marcaram época. E no decorrer aí dessa série a gente vai falar de muita coisa, não só dos carros de antigamente, mas dos carros atuais, os carros que a JBS comercializa hoje, muita história, alguns convidados no meio também desses vídeos que a gente vai estar aí no decorrer dessa série em movimento, passando, e vem curtir um pouco com a gente. É isso aí, eu sou Saulo e também faço parte da JBS Motors, junto com o meu irmão. Desde bem o princípio da loja, a gente está lá dentro vivenciando, quando nossos pais começaram a nos levar para vivenciar toda a história da nossa empresa. E então a gente tem na memória muita coisa marcada, muita coisa dos carros que todo mundo é apaixonado e não podia ser diferente com a gente. Estamos aqui a bordo de um Jeep Wrangler, porque estamos no mês de maio em Recife e pode cair um temporal a qualquer momento. Então essa gravação não poderia deixar de acontecer hoje. Então estamos aqui bem preparados para gerar esse conteúdo para vocês. Escolhemos assim essa época de carros para falar, né? A JBS, para quem não conhece bem ainda, a JBS começou em 1990 lá, quando nossos pais começaram a empresa. A gente era muito novo ainda na época, mas a gente participava do dia a dia, a gente estava sempre indo, sempre que podia a gente ia à loja, e começamos a ver a evolução dos carros, né? A abertura dos carros importados que vinham vindo naquela época também. A gente pegou desde o Fusca, Chevette e outros carros, para quem é da época conhece bem. E essa evolução, então a gente vai falar um pouco, começar lá do começo da JBS, onde a gente viveu muito esses carros aí dessa época. Carros que começaram a fazer sucesso na época, lá da nossa infância, e os que estavam deixando de fazer, talvez, aqueles que estavam encerrando suas produções. Então, para ficar mais claro aí na memória de todos, a gente pode começar a falar daqueles Chevrolet que a gente via naquela época lá, que era, por exemplo, o Chevette que era o carro que fez parte aí da nossa infância, né? E de muita gente. O carro que a gente já tem uma memória muito viva, Afetiva, né? A memória afetiva no Chevette, que era um carro que a nossa avó tinha um, e ela não sabia dirigir, e era a nossa tia que levava a gente para passear de Chevette, para levar no shopping junto com nossos primos. Ou também era um carro que, sei nem se eu deveria dizer aqui, mas era um carro que o nosso pai gostava de colocar a gente para ir dar uma volta, onde a gente passava o veraneio e sair para dar cavalo de pau no Chevette, que... Eram outras épocas, né? Eram outras épocas. Hoje está errado, não vamos fazer isso, mas... Pois é. Mas é um carro que está bem vivo na memória. A gente acompanhou alguns sendo vendidos lá no princípio da JBS, né? O Chevette, ele é um carro que começou a ser fabricado no Brasil em 73, né? Na mesma época ali que começou o Corcel, talvez o Corcel 1, era a época que o Chevette começou a ser produzido aqui, né? Mas a gente tem aquela memória maior daquela última geração lá do Chevette, né? Que tinha a álcool e a gasolina,
né? E é um carro que... Tem o Chevette Júnior também. tinha o Chevette Júnior já no final. O último ano dele foi em 93. E ele chegou a existir o Chevette Hatch, né? A outra variação dele também foi a Marajó, que era a perua. A Chevy picape. A Chevy, que era a picape. E então, assim, é um carro que ficou bem marcado, né? E assim, melhorando um pouco, aí vem o Kadett, né? Um carro que a gente também lembra muito bem, porque um funcionário da loja ia diariamente buscar eu e meu irmão na escola durante muito tempo. A gente lembra bem que era um Kadett. E a gente estudava de manhã, passava em casa, almoçava, tomava banho e ia para a loja ajudar já na parte da tarde, lá ali começando, aprendendo lá, começando a aprender alguma ajudando coisa de lá. alguma forma. Exatamente. Então, o Kadett é um carro que a gente lembra muito bem. E da época também, né, Saulo? Tem o Monza também, que era um carro também da Chevrolet, né? A gente tá meio falando mais da Chevrolet, mas tinha o Monza. Monza aí para quem? A gente lembra mais dos Monzas 4 portas, né? Apesar que ali no final da década de 80, boa parte dos que eram vendidos eram 2 portas, mas já nos seus últimos anos ali a produção do Monza 4 portas já era bem maior. Nos últimos anos vieram aquelas versões mais com acabamento melhor, SLE, Classic, né? Já tinham ali algumas coisas que para a época eram bem avançadas, painel né? digital, aquele alarmezinho que pegava o chaveiro, passava no para-brisa para ativar o alarme do carro, antena elétrica, a mala elétrica que hoje, né, a gente toca na chave e a mala abre toda sozinha e baixa sozinha. Na época era apertar um botãozinho ali embaixo do volante. Muita memória também do Monza. Já o Kadett, digamos que ele tinha um estilo ali um pouco mais esportivo mesmo, né, por ser um carro 2 portas. E aí tinha também a sua perua, né? Porque na época a perua era um carro que a gente via com muito mais facilidade. Tinha a Ipanema, que era a sua perua. Foi um carro que a gente também via com certa frequência na rua, mas o Kadett a gente lembra muito bem. Eu chego a lembrar o quanto era pesado manobrar um Kadett sem uma direção hidráulica, né? E ar-condicionado era um luxo, né? Alguns vinham, outros não. Eu acho que direção hidráulica também. Eu lembro que ar-condicionado já era um grande facilitador na hora de vender um Kadett. E assim, como não lembrar de Kadett e não lembrar automaticamente do GSI, que era assim a esportividade de um GSI tornava o carro bem mais bonito, era altamente desejado, vivia ali na capa da revista 4 Rodas, o estilo daquele carro, né? E sempre aquele embate, né? Kadett GSI ou Escort XR3, que eram os carros mais desejados assim desse segmento. Digamos que para os esportivos dos meros mortais, né? Carros que a gente via com mais... Carro que a gente via na rua. Com mais frequência. Aí a gente tinha também Gol GTS, Gol GTI, tinham outros carros também. Fiat não era tão forte ainda na questão desses carros mais esportivos. Depois foi chegando, né, alguns modelos, mas nessa época era mais realmente Escort XR3, o Kadett GSI, primeiro o GS, depois o GSI, né? E tem o teto solar para abrir na manivela ali, era... E a gente lembra bem que, assim, nosso pai sempre gostava muito de ter aquele carro que ele dava uma volta no final de semana com a gente. A família da gente é do interior, ir no interior lá com a gente no final de semana e tal. Quando tinha um tempinho ali que a gente não estava trabalhando no final de semana. E a gente sempre ficava vibrando para quando ele vendia aquele carro que ele gostava de andar nos finais de semana, qual era o próximo carro que ele ia pegar. A gente já ficava na torcida ali para ver, ficava dando dica, qual o carro que pegar. Pai, agora pega um Escort XR3, pai, agora pega um Kadett GSI, um Opala e Ômega depois. Então, a gente vibrava muito. Naquela época não tinha a quantidade de modelos que a gente tem hoje, né? Não eram os carros realmente que a gente
tinha como ícone na época. Então era até mais fácil concordar, né? Que carro a gente gostaria que ele tivesse, né? Diante de poucas opções, comparado ao que se tem hoje. E assim como é muito comum a gente receber clientes que dizem que eu nem sou tão ligado assim em carro, mas eu vou trazer meu filho aqui, eu vou trazer meu neto aqui, minha neta, minha filha, que é doida por carro, diz que vai trazer na nossa loja. Lá atrás foi com a gente. Então, quando o pai da gente ia até as concessionárias procurar carro tanto seminovo para comprar, como carro zero, porque era uma época que quanto mais a gente tivesse carro zero na loja, também era bom para trazer o carro da troca, né? Aquela era a época do ágil. Então, Faltava muito carro, né? faltava muito carro, e ia nas concessionárias em busca desses carros. E assim, as estrelas dos salões de concessionária eram justamente Cadete GSI, Ômega, né? Ali estava se encerrando também a produção do Opala. Então o Opala que a gente via no pátio das concessionárias já era Opala Diplomata, o Opala Senador, aquele luxo todo da época, né? Que eram aqueles porta-fitas que tinham ali embaixo do som do carro. Aquilo era um luxo. Vários acessórios ali que quando você entra num carro desse hoje, você olha e chega, fica engraçado, né? Do quanto aquilo, coisas que hoje a gente nem imagina, faziam diferença na época. Se a gente fala para nossos filhos, até difícil deles entenderem como é que funcionava na época, né? E realmente isso marcou muito, e a gente tinha sempre essa vontade, né, de estar junto ali, né, dos nossos pais, porque na época era pai da gente, minha mãe também, que era muito presente, também sempre gostou de carro, e a gente sempre discutia muito qual carro pegar, né, como eu falei agora há pouco. Nessa época também não tinham muitas SUVs, né? A gente SUV não existia esse mercado quase SUV. que inexistente, né? O carro, quando se pensava em ter um carro alto, né, para usufruir de todas as suas vantagens, a gente pensava em D20, F1000, Bonanza. Era meio quando era maior. Isso. Mas eram carros que, diferente do mercado de hoje, que é muito concentrado no SUV, eram carros sempre baixos. Era um outro mercado. Exatamente. Porque era uma época que, como eu disse, carro alto era D20, F1000, era andar ali um monte de gente na cabine, ou até mesmo na carroceria. Era uma coisa comum que hoje não nem se imagina, né? Porque por conta da insegurança. Então já o mercado foi mudando, os SUVs foram entrando no mercado, mas também marcaram muita época ali, a época que a gente vendia D20, usava como seu concorrente direto também, né? Que é a F1000. Foi uma época muito, muito boa de se viver também. É por isso também que esses carros hoje, quando em bom estado de conservação, custam uma fortuna. E tem uma legião de fãs, né? Tem uma legião de fãs. Então, Eu mesmo sou um, e não consigo olhar para uma bem conservada e não ficar com aquela vontade de ter e de dar uma volta. Se a gente fala de carros que marcaram época no Brasil, a gente tem que falar de Fusca. Apesar de que seu auge foi ali entre a década de 60, 70, a sua produção aqui no Brasil chegou a ser interrompida na década de 80, o Fusca é o carro que talvez esteja na memória de mais pessoas como seu primeiro carro, como o carro da família. É o carro que tem toda aquela história, né? O carro que foi projetado por conta da Segunda Guerra, o carro do povo alemão, como se diz, e que chegou aqui no Brasil já no finalzinho da década de 50, começou a ser produzido aqui, foi até a década de 80 e teve o seu retorno justamente dessa época que a gente está falando,
que a gente via uma certa concorrência ali entre Fusca Itamar e Chevette Júnior, Escort Hobby. O Fusca, durante essa época aí que está muito, muito viva na nossa memória, o Fusca também estava lá nos pátios das concessionárias e nas ruas e dentro da nossa loja, né, Sol? Com certeza. Essa época a gente já pegou mais um pouco, né? Essa época do Fusca Itamar a gente já estava mais presente ali no dia a dia. A gente já pôde ver um pouquinho. Então, se a gente falar de Fusca, eu acho que vale a pena também registrar o quanto a gente vendia de Kombi, né? O Fusca também, o Fusca tá ali um pouco ligado a Kombi, e era uma época ali que não só a nossa loja, mas se mandava buscar, tinha várias lojas ali na Avenida Caxangá, onde a gente começou, que comprava Kombi em São Paulo, trazia para Recife, vendia um número, a gente ficava impressionado na época. Transporte alternativo aqui era muito forte. Eu acho que em várias regiões era. Em cidades vizinhas aqui de Recife, realmente o transporte alternativo era muito forte, então o volume de venda era muito grande, e ter Kombi na loja, assim, não podia deixar faltar. Tinha que ter Kombi, e a nossa opção era sempre de comprar a Kombi Zero normalmente, porque na maioria das vezes era um carro usado para uso severo. Então, assim, as que normalmente uma que a gente vendia, ela não voltava lá para a loja. As poucas vezes eram donos de comércio pequeno que tinham uma Kombi ali para poder fazer uma entrega rápida, ou ir na feira fazer uma compra ou outra, que usava muito pouco. Isso, mas na sua grande maioria, exatamente, na sua grande maioria eram carros realmente que não iam atender o nosso padrão, e a gente já não ficava com elas. Então, nessa época aí era muito comum a gente comprar carro nas mesas, né, como chamava, e aí a gente comprava no Brasil todo, trazia Kombi Zero para cá, porque faltava Kombi aqui, e a gente trazia para sempre reabastecer, e vendia com muita frequência. Foi na época que tinha Besta também, Topic e alguns outros carros. Aí entrou a Kombi de 12 lugares. Exatamente, que já tinham mais conforto, e que a gente passou a trabalhar também, mas a Kombi era o carro-chefe nesse segmento. E agora vamos subir um pouquinho do sarrafo aí, né, Saulo? Vamos falar aí do que a gente hoje também tá bem acostumado aí a vender, que são os carros importados, as marcas que entraram aqui nos anos 90, quando abriu-se o mercado para carros importados. E aqui na nossa região começou a gente vendo aí BMW chegar aqui, Mercedes, e depois a parceria de Audi com Senna veio também para Recife aqui. Foi mais perto do ano 2000 ali que ela chegou. Exatamente, mas aí a gente começou a ver realmente carros num outro patamar. Não que os outros fossem ruins, mas realmente num nível aí superior, né? Ao que a gente estava acostumado. Eram carros que se consideravam bem mais inalcançáveis para muitos do que hoje em dia. Mas ali por volta de 93, 94, 95, começou a ficar um pouco comum a gente ver em algumas garagens ou nas ruas, BMW 325, 328, tinha outras ali que a gente acabava vendo só nas páginas de 4 rodas, né? Mercedes C280, né? Eu acho que era a Mercedes mais comum de se encontrar por aqui. E no prédio que a gente morava, tinha um vizinho que sempre trocava de BMW e outro vizinho que sempre trocava de Mercedes, né? A gente ficava acompanhando lá na garagem. É verdade. Inclusive as garagens eram até próximas deles dois. E um vizinho, a gente começou a ver sempre Opala ali na garagem dele, depois Ômega, depois às vezes acho que chegou a ter Ômega e Mercedes ao mesmo tempo. E eu acho que era a garagem que dava mais para, não vamos dizer invejar, né? Mais para sonhar do que a garagem que se fazia mais sonhar naquela época, era aquela garagem ali encostada na parede, né? Exatamente. E enquanto outra lá tinha uma Bonanza era uma Bonanza e uma 328, eu acho, vinham. Era uma 325.
Era uma 325. Era uma vinho e era uma vinho mais escura, e depois o vizinho dele comprou uma um pouco mais clara. Aí ficaram nas duas garagens, duas BMW 325, uma vinho bem fechada e outro um vermelho mais escuro assim, mas mais aberto. E as duas ficavam uma perto da outra. Realmente Mercedes e BMW para aquela época era o sonho de qualquer um. E assim, hoje o que a gente pode ver é que assim, existe uma BMW que a gente pode dizer que talvez uma das mais cultuadas seja a M3, a geração E30, né, que é um carro que toda a sua história tá ali marcada pelos tantos títulos de categorias turismo que ela ganhou, né, em Nürburgring e em Le Mans. A gente pode ver no museu da BMW mesmo lá o quanto tem lá dedicado de alguns exemplares da E30, os vídeos lá que passam da época que ela foi lançada e que ganhou tudo isso aí. E é um carro que, assim, a agressividade do design dela, Pra época dela, né? para a época, a performance, né? O motor 2.3 com 200 cavalos e tudo que a engenharia conseguiu extrair desse projeto, tanto no design como na performance, é uma coisa que hoje a gente vê crescendo, né? Até quem não era nem nascido naquela época, o quanto apaixona a história desse carro. A gente aqui não teve a felicidade de ter A gente não tem visto memória aqui, né? De ter presencialmente visto esse carro aqui em Recife. É um carro que a gente via mais em filmes somente e desejava através da TV, mas é um carro sem dúvida que só filme fez a ali história. de perseguição, dessas coisas, é que a gente via esses carros, né? E já trazendo para a Mercedes, e aí eu acho que é por isso que talvez um dos motivos que a BMW é tão marcada por isso do design, da performance, né? Enquanto a Mercedes ela preza mais pelo luxo, pelo né? requinte, aquele carro, né? A gente tá vendo aí vários conteúdos falando que a Mercedes é aquele carro feito para quem às vezes nem tá dirigindo o carro, né? Mas quem tá ali no banco de trás, aquela Mercedes já W126 é o carro que tá aí nos documentários, várias coisas marcantes na história, quando se aparece os chefes de estado lá chegando nas suas comitivas, estão lá aquelas Mercedes W126, que é um carro que começou sua produção ali no final da década de 70 e foi até o início da década de 90. Então tudo que a gente vê de história sobre Guerra Fria, sobre vários acontecimentos no mundo, estão lá. Essa Mercedes W126, que é um carro que um dos primeiros a trazerem airbag, ABS, né, alguns itens de segurança, como outros itens de conforto. Também é um carro que a sua história não vai ficar muito atrás também do quanto significa para a história automobilística um BMW M3 E30. Com certeza. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio da série Em Movimento, onde a gente falou um pouquinho aqui dos carros da década de 90, nosso início lá, quando a JBS começou, que foi justamente no ano de 90. Várias marcas e modelos foram citados aqui por a gente alguns a gente pode ter esquecido, algum que fez parte aí da sua história, mas tem muita coisa boa aí que foi citado, e no decorrer desses próximos episódios a gente vai estar falando sobre vários assuntos, vai estar trazendo alguns convidados aqui. Queremos deixar aberto também para que vocês possam sugerir alguns temas, algumas pessoas, para que a gente possa tentar encaixar e trazer aqui para um bate-papo e poder falar de muita coisa, falar da história da JBS, do que a gente
comercializa no nosso dia a dia, para onde a gente vende, que a gente vende para todo o Brasil. Então, queria agradecer demais aí a audiência de vocês. Isso aí, hoje foi dia de muita nostalgia dessa época que o mercado viveu uma verdadeira transição e vocês verão muito mais assuntos aqui com gente que ama e respira carro assim como nós. Então, segue a JBS no Instagram, JBS Motors Oficial, segue o nosso canal aqui no YouTube, curta e compartilhe esse vídeo e fiquem aí com um pouquinho da Praia de Boa Viagem. Valeu! Valeu, pessoal! Dá tempo de entrar uns 2 comerciais aí no meio pra gente ganhar um trocadinho lá na frente. Quem são os patrocinadores? Patrocinadores ainda não tem, né? Arrume um patrocíniozinho Bota para aí te nos agradecer créditos, também. bota aí nos créditos o nome de vocês.